Deus tem uma palavra aos vossos corações. Estou apenas aguardando mais alguns que tenham acesso à entrada desta live. E eu tenho certeza que Deus tem projetado algo para nós de uma forma gloriosa através da sua palavra. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos, ok? Eu estou com a Bíblia aqui em mãos e dentro de alguns segundos eu trarei uma mensagem da palavra de Deus aos vossos corações. Você que está entrando, você possa participar, ou melhor, compartilhar, tá bom? Compartilhe aí. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, como já me reportei, tá bom? Estou só aguardando alguns minutinhos aqui para que você possa ter acesso. Aqueles que ainda não entraram, que possam entrar e tenham acesso, tá bom? Bom, gente, nós temos aí 4 pessoas que entraram e agora eu trarei aqui uma reflexão bíblica, ok? Essa reflexão bíblica, ela se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículos de número 17 e versículos de número 18. Tá ok? Versículo 17 diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verso 18: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está aqui a Bíblia, ok? A leitura que nós lemos, certo? E eu quero esmiuçar um pouquinho acerca do versículo de número 18. E vou falar um pouco sobre uma coisa que a gente usa todos os dias na prática, né? Principalmente as mulheres. As mulheres, elas são fãs dessa ferramenta muito importante que todos nós temos em nossas casas, né? Nós temos em nossas casas, nós temos o nosso veículo, seja carro, seja moto. Algumas mulheres carrega no bolso, né? E, no entanto, eu quero falar do espelho, né? O apóstolo Paulo, ele está se reportando aqui acerca do espelho, viu? Do espelho. Você quer andar comigo? Então compartilha aí um pouquinho com o teu amigo, com o teu irmão, e nós vamos falar um pouco aqui do espelho. Vou repetir novamente o versículo para que você fique atento. Versículo 18 do capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Certo? Paulo, ele usa em suas cartas muitas figuras para identificar a natureza de um verdadeiro servo de Deus. Aqui, no versículo 18 da segunda carta, que Paulo faz menção aos Coríntios, nós encontramos aqui a sugestiva figura do espelho, ilustrando a essência da vida no espírito, né? Portanto, eu quero destacar algumas propriedades do espelho que condizem com a conduta de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente.
A primeira verdade que eu observo aqui é que o espelho, ele revela pela imagem e não pelo som, ok? Vou repetir, se você quiser tomar nota, tome nota aí. O espelho, ele revela pela imagem e não pelo som. A propriedade concreta de um espelho é o fornecimento de uma imagem, captada por um dos órgãos dos sentidos. Qual, pastor? A visão, é claro. Então eu percebo aqui, entendo, que o espelho em si, ele não discursa, não alardeia, apenas reflete. O espelho, ele chama nossa atenção para o fato de que não pregamos só aos ouvidos, mas também aos olhos das pessoas. O Evangelho tem sido hoje escandalizado por muitas pessoas que um dia está na igreja, outro dia está lá fora. Eu considero esse tipo de crente o crente dicotômico, né? Que negam em atitudes, porém querem viver dentro da igreja, mas em uma vida dupla. E nós temos que ter bastante cuidado, né? Bastante cautela. A aplicação da doutrina atualizada, hoje divorciada do exemplo, tem sido a causa de grandes prejuízos hoje, na atualidade, em pleno século XXI, para a Igreja de Deus, né? O termo muitas vezes usado por certos crentes, entre aspas, né? O faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? É a tônica desta geração distanciada dos verdadeiros princípios, né? Então, a gente observa que a verdade, ela deve ser comunicada aos ouvidos exatamente pela doutrina e aos olhos pelo exemplo de cada um. Quando a gente vai para a Bíblia, lá em João capítulo 13, versículo de número 15, o texto diz que Jesus, ele ensinou pelo exemplo. Alguém já disse que o exemplo vale muito mais, ou fala muito mais alto do que uma pregação, do que palavras verbalizadas, né? É claro que a gente não vai deixar de pregar, temos que ministrar a palavra, mas também temos que ter uma vida de exemplo. Então Jesus, ele ensinou pelo exemplo. João 13 e 15, ele diz: eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. Olha aqui, né? A recomendação. Inclusive até o apóstolo Paulo também, ele ensinou pelo exemplo. Se você for lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, tome nota. Paulo diz: o que em mim viste, isto fazei. Né? Afinal de contas, hoje as pessoas, elas conseguem caminhar, conseguem sobreviver exatamente na base da cópia, né? Nós estamos vivendo hoje essa questão de uma generalizada crise de identidade na vida de muita gente, a crise da identidade, e alguém querendo se parecer com outrem, né? É o Jacó querendo ser Esaú, e tanta gente aí querendo ser igual a fulano, igual a Beltrano. Às vezes tem fãs lá no mundo que querem ser igual os seus artistas, né? Usam as mesmas vestes, organizam o mesmo cabelo, até a mesma linguagem, seja na área da música, seja na área, em qualquer área, né? Então, o ser humano, ele vive acerca, ou seja, na base da cópia. Fulano eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que ser no mínimo igual na aparência, né? Então, lá no mundo é assim. E dentro da igreja, dentro do convívio cristão, nós temos que colocar isto no nosso coração, que por mais que nós não queiramos, né, hoje a influência
no meio da igreja, no meio evangélico. Hoje tem muitos pregadores aí novos que Deus tem levantado, que têm, de fato, sido alavancados através de exemplos de homens já veteranos, né? Pregadores mais veteranos. Às vezes a criança cresce, ela diz assim: eu quero ser, e quando eu crescer, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser um pregador, eu quero ser um ministro, um pastor, eu quero ser um músico. Então, de qualquer forma, as pessoas elas vivem na base da influência, certo? E Jesus aqui ele disse: eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. Ora, se a igreja hoje, se a igreja como todo, de forma geral, né, os crentes em Jesus, eu, você, nós, obedecendo aqui às palavras do próprio Cristo, né, assim como eu vos dei exemplo, Jesus estava dizendo aqui: eu quero que vocês pratiquem aquilo que eu pratiquei, né? Raramente nós vamos encontrar pessoas com estas características, embora tem pessoas de vida ilibada que serve a Jesus, serve a Deus, segue a palavra, mas lá nos porões a gente sabe que seguir o exemplo de Jesus para alguns se torna até meio complicado e meio difícil, né? Porque seguir o exemplo de Jesus entra a questão do perdão, entra a questão de viver uma vida de santidade. Agora, a santidade aqui não é viver enclausurado dentro de uma caverna, né, separado do convívio da sociedade. Não é isso, não é isso, não é isso. Seguir o exemplo de Jesus é carregar o quê? A ternura, o amor do coração, o perdão, falar a verdade, né? Não se omitir da verdade, porque uma vez que você se omite da verdade, você vai pagar o preço também. Então, seguir o exemplo de Jesus. E Paulo diz assim: o que de mim viste, isto fazei, né? É isso que nós estamos precisando hoje fazer no meio, ou melhor, dentro do convívio da comunidade cristã. Há pessoas que estão dentro das igrejas, dentro da igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço como se coloca desodorante nas axilas, né? Outros carregam 3, 4, 5, até 10 Bíblias no aparelho de celular. Amém por isso, que carreguem 10, 15, 20, né? Contanto, meus irmãos, que nós venhamos de fato obedecer à palavra de Deus e estejamos na casa do Senhor seguindo o exemplo de Jesus, né? E também aqui fazendo aquilo que Paulo ele está nos recomendando, até porque ele endereça aquelas cartas às igrejas, né? E hoje a nossa caminhada cristã ela é baseada exatamente em Cristo, servimos ao Senhor Jesus, mas a maior parte daquilo que nós colocamos em prática está exatamente naquilo que o apóstolo Paulo escrevera nas cartas, enfim, as recomendações, os ensinos, as doutrinas. Então, isto é importante. Então, oxalá que todos os crentes, seja jovem, adulto, obreiros, né, crianças, enfim, seguisse de fato o exemplo do apóstolo Paulo, né, aprendendo com ele através da palavra e, claro, seguindo o exemplo de Jesus, certo? O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele defendia, nesta época, com unhas e dentes, a questão da santidade, a questão da santificação, né? Inclusive, o apóstolo Paulo também, ele exorta com as seguintes recomendações: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Repito, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Hoje há uma mania que eu considero uma desgraça. As pessoas elas deixam de ouvir, deixam de seguir, deixam de obedecer a sua liderança, as suas lideranças, as lideranças que estão sobre a sua égide, sobre a sua autoridade, para obedecer a gente rebelde, né? Pessoas rebeldes, pessoas rebeladas, que andam
desordenado. Há uma mania hoje, a influência, né? Então, meus amados queridos irmãos, nós temos a obrigação, de fato, de seguir aqueles que têm algo para nos transmitir. Viu? Exemplo de vida, vida ilibada, vida compromissada com o reino. Isto é importante, tá bom? Não siga a pessoa desmantelada. Pelo contrário, você tem que ser exemplo, tá bom? Então, de fato, nós somos dignos da salvação, né? Ou seja, nós somos indignos, não é digno, indignos da salvação e do conhecimento que nossa vida não traduz. Viu? Se a sua vida não está de acordo com manda a palavra de Deus e não reflete aquilo que a Bíblia, né, como um verdadeiro espelho, revela para você o que você é e você de fato não pratica a verdade, você está vivendo uma vida de hipocrisia. Isso aí, você está perdendo tempo, né? Então, mas graças a Deus que hoje nós vemos, através do procedimento de homens e mulheres que levam uma vida de santidade, viu? Que muitas das vezes não tem palavras, mas levam uma vida santa. Eu digo não tem palavras, não de cumprir os seus compromissos. Assim, não tem palavras assim de ser pregador, de muitas das vezes não falar muito, né? Mas a sua vida testifica, que ele ou ela são verdadeiros, né? Servos de Deus, ok? Então, o espelho, meus irmãos, de fato, ele revela pela imagem. Como é que está a tua imagem hoje perante aqueles que estão à tua volta? Perante a sociedade? Como é que está a sua imagem aí no teu trabalho? O teu emprego, junto ao teu chefe, junto aos teus colegas de trabalho? Como é que está a tua imagem aí perante a faculdade onde você cursa como acadêmico? Como é que está a tua imagem aí na rua onde você mora? Como é que está a tua imagem? Diante dos teus amigos, como é que está a tua imagem diante da igreja onde você congrega? Se você é um crente que serve a Deus, submisso, obediente à sua liderança, ou se você é um crente, um tipo de crente que gera problema, dor de cabeça para o seu pastor, para o seu dirigente, né? Para a sua regente, para o seu presidente de mocidade, enfim. Então, qual é a imagem que você está apresentando aí aonde você convive? É bom repensarmos isso, viu? A segunda verdade que eu observo aqui no espelho, estou falando aqui no espelho, viu? Baseado lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, tome nota. A segunda verdade que eu aprendo aqui com o espelho, relacionado ao texto que eu li, é que o espelho, meus irmãos, o espelho, ele fala aos olhos, viu? Ou seja, todo espelho, para ter uma visão clara, para a pessoa ver a sua própria imagem, ela tem que fazer o quê? Ela tem que limpar o espelho. Então o espelho tem que estar sempre limpo. Porque eu entendo que um espelho sujo ou embaçado não cumpre o seu verdadeiro papel. Eu entendo que a sujeira impede o reflexo. Você está entendendo? Então, a pureza é também uma condição do salvo. Ter uma vida pura, né? Não é santarrão. Não estou falando de santarrão isso. Estou falando uma vida santa, uma vida pura. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, olha o que ele diz: pois Deus não te chamou, Deus não me chamou para a impureza, mas para a santificação. O que é ser santificado? Qualquer criança sabe. Ser santificado é ser separado. Você pode viver no meio da sociedade normal, viu? Como ser humano, como cristão,
mas caminhando diferente, né? Caminhando diferente com Cristo, para que eles vejam as tuas obras e eles ou elas, né, glorifiquem o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Paulo está revelando aqui que o impuro que prega, que canta, que ensina, que lidera, é como um cirurgião que opera um paciente sem fazer a asepsia de suas mãos. Viu? O que é que vai acontecer, pastor? Vai causar mais mal do que bem. Ok? Então, a nossa vida, a vida do orador, a vida do pregador, a vida do cristão que prega a mensagem, que de fato cultua a Deus e que espera a volta de Jesus, ele tem que ser o que é, né? E o que é que ele tem que ser, pastor? Ele tem que ser, de fato, se assim ele desejar, né? Um crente salvo, transformado. É verdade que a caminhada no dia a dia, ela tem os seus altos e baixos, mas esse crente, esse servo de Deus, essa serva de Deus, procura ser diferenciado no seu linguajar, no seu comportamento, nos seus compromissos, na sua atitude, né? Isto é importante, tá bom? Olha, gente, me segue lá no Instagram, tá bom? Procura lá Pastor Evandro Lavor. Me segue lá, eu tenho algumas recomendações de Deus para você lá no Instagram, tá bom? Mas vamos lá. Então, a terceira coisa que eu aprendo aqui com o espelho, repito, eu estou falando aqui do espelho, baseado lá na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo se reporta no capítulo 3, verso 18, acerca do espelho, certo? A terceira observação que eu aprendo aqui é que o espelho, ele precisa ser plano e reto, viu? Um espelho convexo, um espelho côncavo, o que acontece, pastor? Ele distorce a imagem. Então, a igreja da atualidade, a igreja contemporânea, a igreja da nossa era, da nossa época, do pleno século XXI, muitas das vezes ela sofre distorções de sua imagem pelos crentes, por aqueles que dizem ser crentes, que teimam em continuar com a sua vida torta. Olha o perigo. Então a igreja ela tem sofrido muito. Você vai pregar o evangelho na rua hoje, é uma dificuldade. Você vai falar de Jesus, alguém usa a expressão dizendo: eu para ser crente igual fulano, eu para ser crente igual Beltrano, né? E ainda usa a expressão Deus me defenda. Então, esse quesito da pessoa levar uma vida torta, à noite está na igreja tendo uma vida de santo, canta, prega, toma até Santa Ceia, mas de dia, durante o dia, leva uma vida de profano. Na igreja se apresenta uma coisa, mas quando nas viagens, com os coleguinhas, com as colegas, com os amigos, distante às vezes até da congregação em que convive, muitas das vezes é totalmente a vida que leva lá na distância, achando que está servindo ao homem, está servindo ao pastor, está servindo ao presbitério. Ele não entende, talvez por não ter conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia. Porque quando o crente ele tem conhecimento da Bíblia, ele entende perfeitamente que o Deus de perto é o Deus também de longe. O Deus que opera dentro das quatro paredes do templo é o Deus que opera do lado de fora. O Deus que age durante o culto aqui e agora é o Deus que está agindo nesse momento lá no Japão, nos Estados Unidos, enfim, nos 5 continentes. Aí tem pessoas que se enganam a si mesmo. Eu estou longe da minha família, de repente está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, ou está em Fortaleza, ou em qualquer cidade aqui do estado, longe da sua igreja, né?
Ah, o pastor não está me vendo, a direção não está me vendo, então aqui eu vou cair na gandaia, aqui eu vou aproveitar, ninguém está me vendo. Ninguém está te vendo? Meu amigo, aonde você estiver, olha, o Senhor está te vendo, o capeta está te vendo, e alguém também está te vendo, você é vigiado 24 horas. Então nós temos que ter bastante cautela, viu? Cuidado, para andarmos de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu repito, não é você ser santarrão, ser santarrona. Deus nos guarde disso. É ser santo, como a Bíblia manda, né? Aliás, o apóstolo Pedro, ele escrevendo aqui, ele diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Viu? Então o crente tem que ser santo. Viu? Então a gente observa aqui que hoje, em razão de escândalos e tantos mais escândalos, a falta de temor, a falta de respeito para com a igreja em que congrega, para com a liderança, tem aqueles, né, aquele grupo que eu considero como um movimento conhecido como sem igreja, né, fomentado pelas aberrações que muitas das vezes acontecem dentro de, entre aspas, denominações, né, que começa a apresentar manifestações, cultos bizarros que faz até vergonha. E isso aí, nada contra nenhuma igreja, nada contra. Cada um tem o seu trabalho, cada um faz o seu papel. Mas, meus irmãos, nós temos que preservar aquilo que nós aprendemos. Certo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Olha aí. O sábio Salomão, ele registra aqui dizendo: Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções, muitas astúcias. Né? O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 16, versículo 17, ele diz assim: a estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Tá certo? Então, observe aqui que a recomendação bíblica para nós, caracterizado, representado aqui pelo espelho, representando a sua vida, representando a minha vida, é que o espelho, e de fato, para ele não distorcer a imagem, ele precisa ser plano, viu? Precisa ser reto. Então, do mesmo jeito é você, do mesmo jeito é o crente, é o cristão. Ele precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, ele tem que andar na linha, né? Andar na linha. Se ele sair fora da linha, é igual o trem. Enquanto o trem estiver na linha, ele pode acelerar. Se ele sair da linha, meu amigo, a catástrofe é grande, é feita, né? Quem estiver na frente se esbagaça também. Então, que Deus nos guarde. Viu? A quarta observação acerca do espelho, baseado lá, 2 carta aos Coríntios 3,18, é que o espelho, todo espelho, precisa de luz. Né? Se você estiver dentro de um quarto, em plena escuridão, com um espelho, né? Esse espelho não vai fazer efeito algum. Não vai fazer efeito algum. Então, para esse espelho ele funcionar, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter luz, a presença da luz. Certo? Sem a luz, nem o espelho e nem olhos são funcionais. Viu? Repito, sem a luz, nem o espelho, nem olhos são funcionais. O espelho não é fonte de luz, é apenas o refletor da luz. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. Deus é luz. Tome nota. Tome nota. Em João capítulo 8, versículo 12. Jesus, ele é a luz do mundo. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é luz. E ela aqui também é caracterizada como espelho. O que nos qualifica é a presença de Deus e o poder da sua palavra em nossas vidas. Você sem a palavra de Deus, você sem a presença de Deus, é apenas uma carcaça velha, um defunto ambulante. Você está entendendo o mistério? Então, a necessidade de nós termos em nós, a cada dia,
esta palavra. Sem a luz da vida, não temos préstimo algum. Sem a luz da vida, você é inútil. Sentenciado às trevas, ao distanciamento. Porém, eu quero destacar aqui que muitos acreditam ter Deus quando, de fato, desprezam a palavra. Quantas pessoas dizem que tem Deus? Quantas pessoas dizem que tem Deus, mas não tem nenhum compromisso com a palavra, né? Não tem compromisso com o evangelho cristocêntrico, não tem compromisso com a sua igreja em que congrega, não tem compromisso com a sua liderança. São pessoas de dura cerviz, né? De cabeça dura, como diria a expressão nordestina. Mas o amor de Deus é proporcional ao amor à sua palavra. Impossível separar o compromisso com Deus do compromisso com a sua palavra, né? Então, o quanto temos de Deus é exatamente o quanto temos da sua palavra. Tem pessoas que dizem que tem Deus, mas se você for puxar a capivara do indivíduo, tem nada de Bíblia, né? Vive de arribação, de pula-pula, né? Então, nós temos que ter compromisso com Deus, é claro, e compromisso com a sua palavra. Quem afirmou de fato foi o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 21, versículo 23 e versículo 24. Né? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu me manifestarei a ele. Eu e o Pai nós faremos nele morada. Viu? Então, quando você encontra uma pessoa aí que não gosta da palavra, que não gosta da doutrina, tem pessoa que só gosta do movimento, né? Ah, tem um movimento da igreja fulano de tal, vamos lá. Ah, tem um movimento da igreja Y, vamos lá. Meus irmãos, o movimento é só aquele momento, sabe? Quando o canto vem, quando o pregado vem, que termina o movimento, todo mundo vai embora. E a igreja, o crente continua na mesma rotina. Então o movimento é passageiro, mas a palavra, ela é permanente. A doutrina é permanente. O ensino, a pregação genuína da palavra, o compromisso com a escola bíblica dominical, a leitura devocional, viu? Tudo isso aí faz parte de uma vida sadia, de um crente sadio. Concluo aqui as nossas observações relacionadas a esse assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8 ao 14, ele diz assim: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Verso 9, Efésios capítulo 5, versículo 8 até o 14. Verso 8, já citei, repito, tome nota. Porque noutro tempo, que tempo era esse? O tempo velho, né? Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai. Não é só dentro do templo não, é andar no dia a dia. Andai como filhos da luz. Verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Verso 10, aprovando que é agradável ao Senhor. Verso 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Você não pode ser cúmplice. Não, pastor, eu estou com medo, eu estou com medo de fulano, medo de cicrano, porque se falar, a bichinha vai ficar sentido e tal. Aí tu vai para o inferno com ele? Pois vai, para tu ver. Verso 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Verso 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Não adianta andar, né, fazendo algo escondido, porque no tempo certo tudo vai ficar claro. Verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ok? Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente. E nós estamos aqui agora encerrando esse momento, tá bom? Eu quero orar por você, Pai, na tua presença nesse momento. Eu te glorifico, eu te adoro, eu te exalto. Obrigado por esta palavra, na sua simplicidade, mas é uma palavra de alerta, de ensino, para que nós venhamos, de fato, uma vez
colocando o nosso rosto ao espelho, Senhor, nós possamos ver o nosso rosto, ver os nossos defeitos, Pai, contemplar aquilo que precisa ser restaurado em nós. Abençoa teu filho, a tua filha, dá graça, estende as tuas mãos, faz milagre, proezas e maravilhas. Eu te peço e abençoo em tudo em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe aí o povão que ficou comigo aqui um pouquinho. O Wesley Lavor, o presbítero Wesley, o Evandro, meu mano, Deus te abençoe. Vamos lá, mais alguém aqui. Muita gente aqui vai, com certeza, participar, né? Deus abençoe o Evandro, Deus abençoe o povão. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? Até o próximo encontro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E me siga lá no Instagram, vai lá, procura Pastor Evandro Lavor, tá bom? Tem pouca postagem lá no momento, mas tem muita gente nos seguindo lá. Faça parte desta fileira. Que Deus te abençoe ricamente.